Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Ponto e Contraponto. O mês de outubro é dedicado à conscientização, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é que até o fim deste ano, o Brasil registre mais de 66 mil casos da doença. E para falar mais sobre esse tema tão necessário, eu converso com Cláudia Pinto, ginecologista do Apvida. Boa noite, Cláudia. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Mais uma vez, agradeço pelo trabalho. Então, a gente vai falar um pouco mais hoje sobre câncer de mama, né? Hoje abordamos um tema bastante, como que se diz, socioeconômico, né? Porque o câncer de mama está aí. Hoje é o terceiro câncer que mais mata as mulheres no Brasil. E a estimativa é que chegue mais ou menos a 30% a 40% da população brasileira para 2023. Então, é uma estimativa muito grande, apesar de todas as orientações que a gente dá a essas pacientes, apesar de todas essas prevenções. Então, a estimativa é muito grande ainda. Então, eu espero que com essas publicações, com essas solicitações que a gente da área médica peça para as pacientes cada vez mais precocemente procurar o médico, esse índice em 2023 ele tende a diminuir. Cláudia, essa previsão de mais de 66.200 casos até o fim do ano chama a atenção, né? É um dado muito preocupante? Isso é um dado muito preocupante em virtude que hoje 70% das mulheres brasileiras são diagnosticadas com algum tipo de doenças ginecológicas. Então, hoje a estimativa cresceu cada vez mais, isso em virtude da pandemia, né? A pandemia ela cresceu muito, as mulheres ficaram um pouco receosas de procurar a parte médica em virtude do alto índice, né, do Covid. Então, isso tem agravado cada vez mais. Então, hoje, o que é que a gente preconiza? Que essas mulheres, mesmo na idade em torno de 20, 30 anos, procuram o apoio ginecológico, porque hoje o índice de câncer de mama está cada vez mais precoce. Então, a gente vê no nosso consultório pacientes mais jovens, em torno de 30 a 35 anos, já com câncer avançado de mama. Então, isso é em virtude também do fator socioeconômico do nosso país. Você sabe que é um país pobre, né? Um país não conscientizável em relação ao médico. Então, pacientes hoje, já na idade de 12, 13 anos, já tem a prole definida, ou seja, já começa com aquelas relações sexuais precoces. Então, isso também é de muita importância, né? A prematuridade das relações sexuais, né? As meninas hoje, as adolescentes, não estão procurando mais a parte ginecológica. Então, todo mundo chega com 30, 40 anos, então já está naquela fase que já tem 2, 3, 4, 5 filhos. Então, e esses casos, né, de câncer em mulheres mais jovens, é mais preocupante ainda? Isso, é mais preocupante ainda porque são pacientes jovens, são pacientes que não têm aquela vulnerabilidade melhor, ou seja, são aquelas pacientes que têm o estresse maior, são pacientes que têm algum trauma já anteriormente. Então, a virtude do fator socioeconômico, elas geralmente são atingidas mais nas pacientes mais jovens. Isso não quer dizer que pacientes mais jovens são aquelas que morre precocemente, não. O câncer de mama em pacientes mais jovens, ele é atribuído mais ao fator estressante, socioeconômico, e quanto mais precocemente a gente diagnosticar em pacientes jovens, mais precocemente vai ser o tratamento e o retorno à vida normal vai ser melhor. Agora, a gente percebe um outro dado preocupante também, é que o número de mulheres que fazem os exames preventivos vem caindo, né? Aqui em Maceió, as mamografias caíram 9%. Como é que a gente pode explicar isso? Então, a primeira coisa que a gente pode explicar é o não acompanhamento dessas pacientes mais jovens. Segundo, a não solicitação por parte do colega médico, porque o médico, por ser um generalista, ele pode pedir sim que a paciente faça o autoexame de mama, ele pode orientar, ele pode solicitar ultrassom, ele pode pedir mamografia. Então, o que é que ocorre? Muitas pacientes procuram médicos, tá? Generalistas, e esses médicos generalistas não faz um acompanhamento adequado e então a paciente ela fica um pouco solta. Hoje em dia está aí as UPAs, hoje em dia está aí os postos de saúde abertos para todos os pacientes. Muitas pacientes, apesar de ter um histórico familiar, elas não procuram com medo. Muitas pacientes jovens têm medo de procurar ginecologista. Então, hoje esse tabu ainda existe, principalmente os pacientes jovens. A gente vê muitos pacientes jovens que chegam no consultório e dizem, não vou porque eu tenho
medo de encontrar alguma coisa, às vezes palpa a nodulação, tem medo de procurar um médico. Então, hoje, não é só orientação da parte médica, é também o convencimento da paciente a procurar o ginecologista ou qualquer médico que possa solicitar os exames. E qual é a idade recomendada para começar a fazer esses exames preventivos? Então, toda mulher ela tem que começar os exames preventivos assim que ela tem a primeira menstruação, tá? Então, a partir do momento que a paciente ela tem a primeira menstruação, ela pode procurar o ginecologista e o ginecologista solicitar os exames preventivos, é essencial. Aquelas pacientes que têm idade mais madura, 30, 35 anos, ela tem que sim, realmente fazer obrigatoriamente seu autoexame de mama, ela tem que a cada 6 meses procurar o especialista para ver como é que ela está, né? Porque muitas e muitas deixam para lá, muitas e muitas têm um fator socioeconômico que também não pode ter condições de fazer uma mamografia, ter condições de fazer um ultrassom. Hoje também é um quadro muito preocupante, que às vezes, se você que trabalha na UPA, que a gente trabalha em posto de saúde, o sistema SUS ainda está muito debilitado para a gente solicitar exames. Muitas pacientes a gente solicita todos os exames, para quando ela vem fazer são 6 meses, então a demora dos exames ainda é um pouco maior. Então isso é o que preocupa. Não é só a autoexaminação, é também a solicitação e o resultado desses exames. Agora, você falou de autoexame, ele é essencial, né? Tem muita mulher que não gosta de se tocar. Isso, o autoexame também é um dos primeiros orientações que a gente dá nessas pacientes, fazer o autoexame, geralmente pela manhã, né? A gente ensina as pacientes a fazer esse autoexame, muitas esquecem, muitas não sabem fazer. Vamos aproveitar aqui o programa, né, para poder ensinar, inclusive, né, as nossas telespectadoras. Então, o autoexame é primordial para todas as mulheres fazer, saber realmente como se faz e qualquer alteração mamária ou em região axilar, procurar um médico, não ficar com medo, porque muita gente às vezes palpa o nódulo e fica com medo para ir para o ginecologista. Então, não significa que tem um nódulo, é câncer, né, doutora? Justamente isso. Todo nódulo não é câncer, né? A maioria das pacientes que tem câncer de mama, ela não tem nódulo. Isso são achados rotineiros, né, durante o exame e exames laboratoriais é achado rotineiro. Mas muitos nódulos não são cancerígenos. E como é que deve ser feito esse autoexame? Você pode ensinar pra gente? Então, o autoexame geralmente é feito toda manhã. A gente orienta a paciente a colocar a mão em cima da cabeça e com a mão ao contrário fazer uma rotação horária e anti-horária, tá? De ambas as mamas, e com isso ela pode diagnosticar uma nodulação, o aumento do linfonodo axilar e procurar orientação. Não ficar com medo de solicitar um ginecologista ou qualquer médico da área, né? Para fazer também o autoexame junto com ela num consultório. Então tem que ser feito no sentido horário, né? Na palpação do peito. Isso, e pegar também toda a mama, isso, justamente, palpar. Apertando mesmo, apertando, apalpando, né? Isso, como a gente está mostrando aí. Justamente isso. Perfeito. Agora, um exame simples, né? Um exame simples e rápido de fazer, né? Pois é, salva vidas. E essencial, né? E qualquer alteração, alguma coisa que a pessoa vê de diferente, tem que procurar o médico. Isso, qualquer alteração, uma nodulação maior, uma nodulação dolorosa, apesar de que todo câncer de mama, alguns não tem nodulação, a paciente não sente dor, a paciente não tem sintomatologia, então a gente acha através dos exames laboratoriais e exames complementares. Mas qualquer nodulação, qualquer alteração de pele, qualquer tumoração em região axilar, procure especialista para a gente dar uma olhadinha também. Vamos falar sobre a doença em si. Quais são os sintomas do câncer de mama? Tá, aquelas pacientes que já têm uma nodulação, palpação, uma nodulação dolorosa, geralmente a mama ela vai estar um pouco mais túrgida, ela vai ter quadro de abscessos, como se fosse abscesso, vai depender muito do tipo e qualidade do tumor, tá? Então, a maioria dos tumores, quando elas são bem evidentes, a paciente já tem uma mama totalmente enrijecida, dura, né? Pétrea, tá? Ela pode também ter fissuras com secreção purulenta e outras pacientes também, ela pode ser só um nódulo achado comum na mamografia ou na ressonância magnética. O câncer de mama, a causa dele é multifatorial. O que isso significa? Isso. Hoje o câncer de mama, depois do estudo da epigenética, evidenciou que não basta só a paciente ter história genética na família. Hoje a epigenética está aí para mostrar que
a parte de estresse emocional, a parte física debilitada, ou seja, uma má alimentação, um má estilo de vida, né? Um má estilo de vida, a falta de exercício físico, uma alimentação inadequada e o estresse emocional, ele vem ganhando força em relação a ser um gatilho para o desencadeamento de câncer de mama. As pacientes, geralmente jovens que chegam no consultório, elas não têm nenhuma história genética. Então, de onde vem esse câncer, né? Então, lembrar que todos nós já nascemos com células cancerígenas, basta apenas um gatilho. E hoje o gatilho é a parte emocional, a parte espiritual, o estilo de vida dessa paciente, o fator socioeconômico dessa paciente, né? O estresse emocional também e principalmente o fator sensitivo dessas pacientes. Muitas já têm uma sensibilidade maior de desenvolver problemas de saúde, outras não. Então, hoje, o câncer, em torno de 20% a 30% é de causa emocional. É um número muito alto, né? Porque antigamente só se falava dessa questão hereditária, né? A mulher só se preocupava com isso se tivesse caso na família. Isso, então hoje também a gente tem vários subsídios, né, que a gente pode solicitar nessas pacientes também, que são os marcadores genéticos, né, que hoje está aí abrindo, né, um leque, né, de alterações que a gente pode visar se a paciente pode ter ou não alteração genética, ou seja, pacientes que têm história familiar ou que não têm história familiar, hoje é obrigação a gente solicitar esse teste genético. Então, pacientes geneticamente positivos, a gente toma uma conduta e pacientes hoje geneticamente negativos, a gente toma outra conduta. Pacientes geneticamente ativas, através do teste genético positivo, a gente vai ter que avaliar muito essa paciente. Então, isso quer dizer que a paciente tem a ver câncer de mama? Não, ela tem um fator predisponente que é a causa genética diagnosticada pelo teste genético. Isso dependendo do estilo de vida, né, do fator socioeconômico da paciente, das alterações metabólicas dessas pacientes, alterações psicossociais dessa paciente, ela pode desenvolver ou não. Então, a gente vai ter muito mais cuidado nessa paciente, a gente vai mudar o estilo de vida dessa paciente, a gente vai mudar o estilo de alimentação dessa paciente, né? Muitas pacientes que têm o teste genético positivo, elas se tornam veganas, porque a alteração alimentar dos veganos é muito mais saudável, né, que as alimentações que a gente está tendo muito hoje em dia, que são esses fast food, né, cheio de carnes com hormônio, né? Tem essa questão aí também. Que produz um processo inflamatório orgânico maior, então a gente evidencia muito as alterações hemodinâmicas dessa paciente, as alterações metabólicas, as alterações psicológicas dessa paciente, para ela ter um caminho que não seja o caminho que leve a um gatilho, ou seja, emocional durante essa vida da paciente, porque ela não tenha a desenvolver um câncer de mama futuramente. E o Outubro Rosa ajuda muito nessa questão, né? De estar conscientizando, de estar falando sobre esse assunto que deve ser falado o ano todo, né? Justamente o que a gente fala é que o Outubro Rosa é só um símbolo do mês, né? Mas a gente que é da área de saúde, a gente tem que ter uma visão muito ampla da saúde feminina. Então, aquelas pacientes que chegam no consultório, solicitar os exames de rotina, avaliar a paciente como um todo, não só a parte hemodinâmica, mas a parte emocional também, a parte nutricional. A paciente, quando ela é bem orientada, quando ela é bem diagnosticada, bem assim, emocionalmente ativa, tanto na parte emocional, como na parte também psicossocial, ela tem uma evolução muito melhor. Qual é a frequência que as mulheres devem fazer esses exames? Hoje, muitos e muitos colegas pedem a partir de 40 anos, mas a gente já está solicitando isso mais precocemente. Lembrar que a mamografia também é um meio radioativo muito perigoso. Então, a gente não deve solicitar constantemente mamografia, porque hoje tem vários outros tipos de exames mais apurados, como a ressonância magnética, né? A termologia, que é a termografia, que a gente chama que é a avaliação da mama através da termatologia, ou seja, da temperatura celular. A gente também tem isso, que é um tipo de exame não invasivo, que muitas pacientes têm medo de fazer a mamografia porque dói, né, porque machuca. Então, a termografia veio
hoje para ampliar esse diagnóstico, né, através da temperatura da celularidade. A gente vê num painel, né? Não sei se vocês já viram aquela termografia que a gente vê nos aeroportos, né? Aquele infravermelho. Sim. Pronto, a gente ali é um tipo de termografia que a gente faz na mama. Agora só é feito na rede particular, né? Infelizmente, na rede pública não está disponível. Justamente, para a rede particular que com médicos já tem o curso de termografia. Então, a termografia a gente avalia celularidade ou um processo inflamatório mamário até 10 anos antes do desenvolvimento do câncer de mama. Então, hoje é muito bom a parte de termografia junto com a ressonância e junto com a ultrassonografia também. Então, são exames bem avançados que, se a paciente tiver uma boa orientação do ginecologista, direcionando para o que ela vai fazer, ela vai ter um diagnóstico mais precoce. Doutora, no caso das mulheres que estão enfrentando essa doença, o apoio da família e dos amigos é fundamental? Isso é de muita importância, porque a paciente ela passa por essa doença, né, que a gente preconiza como doença, então tem que ter um apoio familiar. O estado emocional dessa paciente é muito abalado, né? Ela só pensa que vai morrer e não é isso. Quanto mais a gente mexe no psicossocial da paciente, no psicológico da paciente, a paciente ela enfrenta isso de frente, de maneira correta, que não prejudica a sua alimentação, que tenha realmente o apoio familiar, que é muito importante o apoio familiar. Muitas pacientes, quando têm câncer de mama, há a separação do marido que não quer cuidar, então não há um acúmulo de afeto nessa paciente, isso pode piorar cada vez mais. Então, aquelas pacientes que são tão bem visionadas, que são bem acolhidas, tanto na parte materna, como na parte paterna, na parte familiar, elas são bem mais evidentes, ou seja, o câncer, ela enfrenta mais o problema do câncer mais a menos, e muitas delas saem desse estágio crônico, né? E dura 10, 15, 20 anos, outras são curadas, isso vai depender muito do apoio familiar. Então, nessas pacientes que não têm apoio familiar, que não têm o apoio do marido, elas tendem a piorar cada vez mais o quadro clínico. Lembrar que o câncer de mama, para uma remissão mais detalhada desse, tem que ter um apoio psicológico muito bom. Para a gente encerrar o nosso programa de hoje, eu queria que você reforçasse, né, quais para o nosso público, para quem está nos assistindo, essa necessidade do autoexame, dos exames preventivos também, né, de se procurar um médico, né, para falar aí com o nosso público. Deixar a orientação para todas as mulheres fazer o autoexame, isso é de costume fazer, rotineiramente, vai tornar para você diariamente fazer. O autoexame também é necessário fazer todos os dias, principalmente antes e após o período menstrual. Procurar orientação ginecológica, não só a parte ginecológica, se você tiver alguma alteração mamária, procurar um serviço público também que possa orientar, né, de maneira correta essas pacientes. Em qualquer quadro de sintoma, de palpação, procurar orientação médica, não ficar com medo, né, porque a maioria das pacientes tem medo, encontrou alguma coisa errada, fica com medo de ir para o médico para auxiliar, não fica com medo, tem que procurar realmente. Aquelas pacientes jovens, pacientes que estão no período da menopausa, que pode ocorrer também o câncer de mama, fazer a parte também que a gente preconiza muito nessas pacientes, é a parte de começar a modular a parte hormonal, que também o câncer de mama é hormônio dependente. Então, a gente preconiza também naquelas pacientes de idade mais avançada, começar na parte do climatério, já ter uma orientação em relação ao equilíbrio hormonal, ao equilíbrio emocional e principalmente ao equilíbrio metabólico. Tá certo, muito obrigada pelas suas preciosas informações. É isso, né, gente? A gente tem que se cuidar, né? Para ter a saúde em dia, tem que cuidar da gente, não é não? E o Ponto e Contraponto fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo sábado. Tchau, tchau.